Olá, eu quero cumprimentar a banca avaliadora da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nós somos do curso de Letras, eu sou o aluno Gilvando Santos Lima e em conjunto com as alunas Amanda Elisa Gazola Gomes, Janicleide Fátima Arone Amaral e Claudineia Vieira Camilo, preparamos o nosso trabalho de conclusão de curso, o TCC. O nosso tema é a criança TEA na escola pública do ensino fundamental, a aprendizagem significativa através de diferentes tipologias textuais. A criança com transtorno de espectro autista, ela necessita de constantes estímulos no ambiente escolar, para que assim ela consiga ampliar o seu conhecimento de mundo. Trabalhar com diferentes tipologias textuais e a caixa de contos torna-se muito produtivo, visto que os alunos demonstram maior interesse com atividades que vão além da folha do papel e do lápis. Olá, eu sou a Claudineia Vieira Camilo, vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso e hoje eu vim tratar sobre a criança TEA. O autismo é uma condição que pode afetar o aprendizado social, manifestando-se em diversos níveis, desde severo até normais. Independentemente do grau do autismo, o foco deve estar na socialização e na integração do indivíduo nas áreas de comunicação e interação. A dificuldade em se comunicar pode fazer com que as pessoas autistas enfrentam desafio para se relacionar com o mundo ao seu redor. No entanto, essa dificuldade pode ser superada com estímulos adequados para praticar interações sociais, sendo ideal que isso comece o mais cedo possível. Embora algumas crianças autistas apresentem uma linguagem oral reduzida ou até mesmo ausente, isso não é decorrente de um distúrbio fonológico. Muitas vezes, a comunicação verbal não é percebida da mesma forma por elas. Além disso, a falta de conhecimento ou despreparo de muitos educadores nas instituições de ensino contribui para a segregação e o atendimento inadequado dos alunos autistas. Para garantir uma inclusão verdadeira e eficaz, é crucial romper barreiras e preconceitos em relação ao que é diferente. Esse trabalho apresenta métodos e competência essencial para o desenvolvimento da criança autista. Os professores devem adotar uma abordagem motivadora que capte a atenção dos alunos e o incentiva a participar ativamente do aprendizado. Pessoas com transtorno de aspecto autista, TEA, costumam apresentar um modo peculiar de ler, frequentemente caracterizando hiperlexia, uma habilidade de codificar palavras que supera um grau elevado, a capacidade de compreender do conteúdo, conforme aponta Grigorenko. Essa condição é observada em uma parcela considerável de população com TEA. Para Cardoso Martins e Silvia, esse tipo de leitura tende a ser repetitiva e focada apenas no som das palavras, desconsiderando seu significado, o que compromete a função comunicativa da linguagem escrita. Apesar de conseguir identificar com facilidade muitas crianças com autismo enfrentam dificuldade em compreender o que leem, especialmente ao tentar interpretar informações, fazer inferências e conectar o texto com seus conhecimentos anteriores. A complexidade social apresenta, nas narrativas também, influências diretamente o grau de compreensão. Textos mais simples
nesses aspectos são geralmente melhor compreendidos por esses leitores. 3 principais abordagens teóricas são utilizadas para explicar tais desafios. A teoria da coerência central, que sugerem uma tendência ao foco em detalhes e detrimento de compreensão geral. A teoria da disfunção executiva, que aponta a dificuldade em planejar e organizar mentalmente o que é lido. E a teoria da mente, que trata de limitações e interpretar os estados mentais dos outros, dificultando a leitura e os personagens do contexto social. Diante dessa qualidade, é essencial que a prática pedagógica voltada ao ensino para estudantes com TEA leve em consideração seus modos próprios de pensar, compreender e interagir com o mundo. Muito obrigada a todos. Olá, me chamo Amanda Gasoli e venho apresentar a conclusão do nosso trabalho. Ao longo de nossas pesquisas, vimos o quanto é importante a leitura. Ela tem um papel fundamental para a formação dos alunos, porque saber ler vai além da escola, tornar ele como pessoa. E os alunos TEA, que são as crianças que a gente trabalhou e pesquisamos, não seria diferente, né? E na educação inclusiva há diversos desafios, desde a equipe gestora, que visa entender como acontece e como deve proceder de fato o atendimento aos alunos atípicos e aos professores dentro de suas salas de aula, para que esses alunos não sejam não só acolhidos, mas que sejam integrados ao sistema de ensino e que os progressos dentro de cada possibilidade desses alunos sejam positivos. Na busca de caminhos alternativos dos tradicionais, com o objetivo de superar certas barreiras a partir da conscientização e da capacitação reflexiva através de uma conjuntura entre pais e profissionais da educação. E quanto mais cedo a criança TEA começa a ser introduzida à leitura, maiores as chances deles desenvolver habilidades pedagógicas e sociais. É incrível como crianças no espectro autista podem demonstrar talentos únicos em áreas de interesse específicas, mesmo eles enfrentando outras dificuldades. Introduzir a leitura precocemente com estratégias personalizadas e apoio profissional podem transformar o aprendizado e a socialização. Os pais e educadores têm um papel fundamental, essencial em reconhecer e nutrir. Trabalhamos a caixa de conto. E a caixa de conto vem para complementar e ilustrar de maneira lúdica e sensorial a contação da história. Então, a professora vai estar utilizando essa caixa de contos com os bonequinhos que a criança possa estar tendo um contato além de mais visual, sensorial, de poder tocar, de poder brincar de uma certa maneira. E a professora contando a história, seguindo a regra daquele livro, daquela versão. Principalmente assim, as crianças TEA que têm essa paixão, essa obsessão por algum item. Por exemplo, a criança gosta da princesa Cinderela. Então vamos trabalhar a caixa de conto na Cinderela. E assim ela vai aprendendo a leitura de maneira lúdica, de maneira... Meu nome é Jane Cleide Fátima Aroni Amaral. O tema do nosso trabalho é a criança TEA na escola pública do ensino fundamental, a aprendizagem significativa através de diferentes tipologias textuais. Então é interessante a gente discutir esse tema, porque falar em diferentes tipologias textuais é eu pensar em um texto como uma receita, uma carta, um bilhete. Então, falar em diferentes tipologias textuais, eu inserir minha criança TEA num universo que compreende diferentes tipos de texto. A tese defendida é a falta de atividades
significativas nas escolas públicas para a aprendizagem de diferentes tipologias textuais. Porque o que vemos hoje, principalmente na escola pública, são as crianças TEA inseridas no universo de pouca aprendizagem. Essa pouca aprendizagem significa que ela não passa por um processo significativo. Nós vemos muitas vezes xerox, jogos que não alinham com a realidade da criança. Então, consequentemente, a aprendizagem fica comprometida durante o processo escolar. O objetivo geral é compreender o quão importante o brincar e a ludicidade para o desenvolvimento das crianças com TEA. Além disso, como professor, peça fundamental, pode mediar constantemente esse processo. Já os objetivos específicos é compreender como o lúdico favorece no desenvolvimento das crianças e identificar como o trabalho do professor mediador torna-se importante nesse processo. A justificativa. A pesquisa ela é de grande necessidade para a ciência, pois a criança com TEA ela necessita receber estímulos diariamente para uma boa qualidade de vida e interação entre os colegas da classe. Sendo assim, a pesquisa entendida como um instrumento de desvendamento da realidade da criança, um pressuposto que ilumina a leitura da realidade para possíveis propostas de intervenções. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, Então, principalmente sites como o Cielo, foram pesquisados artigos para o grupo perceber o que os autores já falaram sobre as diferentes tipologias para as crianças com TEA, Então, atrelado a uma aprendizagem significativa, então, assim, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que, segundo o Bocato, 2006, ele vai falar que a pesquisa bibliográfica, ela busca a resolução de um problema, ou seja, uma hipótese, por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Então, para tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho, até a decisão de uma forma de comunicação e divulgação. E o nosso referencial foi principalmente a Base Nacional Comum Curricular e também o Currículo Paulista, E diversos autores que a gente conseguiu ler para o desenvolvimento do trabalho, Porque o Currículo Paulista, ele traz habilidades de cada ano, o que a criança precisa aprender, Então, como trata-se de uma criança autista de 5º ano, ou seja, 10 anos, não é possível realizar um trabalho com a criança não alfabetizada utilizando as habilidades do 5º ano. Então, é necessário, às vezes, utilizar do 1º ano, do 2º ano, até ela atingir uma aprendizagem, porque muitas vezes elas não estão alfabetizadas. E os resultados, apesar de existirem inúmeras barreiras a serem superadas nesse processo, especialmente com relação à aprendizagem acadêmica, entende-se como possível prover um ensino de qualidade para estudantes com TEA. Então, para obter tal qualidade, as intervenções devem ser precoces e intensivas. Não podemos estimular uma criança TEA uma vez na semana, é preciso um trabalho conjunto. Esse trabalho conjunto envolve
escola, pais, toda a comunidade escolar, desde os colaboradores da cozinha, os funcionários, todos são os envolvidos, porque tudo para a criança é aprendizagem, né? E para obter essa qualidade, as intervenções oriundas dos princípios da análise do comportamento aplicado, ABA, o Cooper 2007, ele vai falar assim que se faz necessário também, porque o ABA, ele vai auxiliar a criança, principalmente na parte comportamental. Por que na parte comportamental? Para que uma aprendizagem seja significativa, ela precisa seguir também algumas regras, que a gente sabe que nem sempre são fáceis. As regras, muitas vezes, são resistidas pela criança com TEA. Por exemplo, ordens simples, como se sentar, às vezes para ela é muito difícil. Então, esse trabalho, como foi